para ele reiniciar e tentar entrar. Sim. Coloca ali para ele passar. Vou botar aqui para saber. Obrigado. Boa noite. Pessoal, aqui é o professor Evandro, mais uma vez aqui reunidos. Hoje nós iremos falar sobre profissões. A segunda fase do Odila Prepara. Nós iniciamos com as obras obrigatórias da URGS. Já fizemos duas, né, com Cia Vicêncio e Úrsula. E hoje nós vamos conhecer um pouco de algumas profissões, né, que o pessoal do terceiro ano, o pessoal do segundo, pode estar ainda em dúvida, e é uma grande oportunidade de conhecer. Hoje nós estamos aqui com o professor André, que é físico, né, também ele vai contar outros hobbies que ele tem, e estamos com a Milena, que é Relações Públicas. A gente convidou também o João Alonso, que é fotógrafo, mas ele ainda não conseguiu se conectar. Vamos esperar que ele consiga, né? Mas, para iniciar, eu gostaria que a Milena se apresentasse inicialmente, né, fizesse um breve histórico, né, de como que ela caminhou, né, para ser uma relações públicas. Era um sonho de criança, não era? Como é que foi? Então tá, então boa noite, pessoal. Estou bem feliz de estar aqui conversando com vocês. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, né? Sou Relações Públicas, que é da área da comunicação. Mas primeiro eu vou, como o professor Evandro falou, vou explicar como é que surgiu, né? Eu tinha 16 anos, 15, 16. O meu pai sempre trabalhou no grupo RBS, né? Desde que fundou, eu acho. Desde office boy ele começou lá. Então, ele sempre me levava nos eventos que tinham, né? Ganhava ingresso e me levava. E daí eu ficava admirada com aquelas moças na entrada dos eventos lá, com crachá, recebendo, levando a gente lá pro local que a gente tinha que ficar. Aí uma vez eu perguntei para o meu pai, o que elas fazem? Porque eu tenho muita vontade de fazer o que elas fazem. E daí o meu pai disse assim, eu acho que é relações públicas. Aí fiquei com isso na cabeça, né? E fui atrás, pesquisei, e daí eu vi as faculdades que tinham. Aí comecei a focar que eu queria ser uma relações públicas, até que realmente consegui, né? Estudei, fiz relações públicas e realizei o grande sonho, né? Trabalhei muitos anos na área de eventos e entretenimento. Trabalhei, inclusive, no Grupo RBS, e todas essas pessoas que me inspiravam, que eu olhava de longe, eu organizei eventos com essas pessoas, inclusive tive a oportunidade de dizer para elas que elas foram a minha grande inspiração. Então, assim, só para entender por que eu quis essa área de relações públicas, né? Me chamava muita atenção organizar eventos. André, conta um pouquinho da tua história, como que tu chegou na física. Boa noite aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como que eu cheguei na física? Às vezes eu acho que nem eu sei dar essa resposta para as pessoas, porque eu, na verdade, eu não sei nem como que eu cheguei na física. Eu sonhava em ser professor, na verdade. Ser professor era meu primeiro sonho, né? E eu vou te dizer que durante toda a minha escolarização eu queria ser professor e de matemática. E eu fiquei, olha, eu acho que até o meu segundo ou terceiro ano do ensino médio, eu ainda sonhava em ser professor de matemática. E ali no segundo ano, no final, no terceiro, apareceu um professor novo na época, e ele mudou a minha visão sobre a questão da física, que para mim até nem era algo que chamava tanta atenção, e começou a chamar. E aí eu comecei a pensar, né, pô, física é legal, né, tem um pouco de matemática nisso, mas será? Eu te digo a verdade, entrei no curso de física, fui fazer, fiz a licenciatura na PUC. Quando eu entrei no curso, era exatamente o oposto de tudo que eu imaginava, na verdade. O curso não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Eu, inclusive, comecei fazendo a física médica junto com a física licenciatura. Então, eu cursava física médica, licenciatura, tudo junto. E
E eu vou te dizer que aos poucos é que eu fui de fato me apaixonando pela física. Essa coisa de que eu realmente queria ser físico, isso não era algo que passou na minha cabeça durante a infância. Foi realmente uma construção na universidade e a minha paixão pela física veio de fato quando eu pisei em sala de aula. Quando eu comecei a trabalhar com a parte de experimentação, quando eu comecei a trabalhar com a parte de ensino, ali que realmente eu me apaixonei de fato pela física, né, porque o meu sonho mesmo era ser professor. Né, isso é um sonho. Agora, o fato da física foi acontecendo aos poucos. E, claro, pensei muitas vezes até em trocar de curso. Mas quando eu entrei na sala de aula e comecei a dar física, eu falei, não, é aqui que eu quero. E realmente física é o que eu realmente gostava de ensinar. Então eu levei um tempo para isso. Eu até digo para os meus alunos isso. Eu não tinha essa resposta direta, não. Que realmente eu queria física, era física. Isso não é verdade. Se eu falar isso, eu estou mentindo. Eu fui descobrindo aos poucos. Inclusive eu fazia outras coisas, né? Como eu comecei na música, né? Minha família inteira é dividida entre músicos e professores. Então comecei na música e fiquei anos na música. Trabalhei em música dos, sei lá, uns 12 até uns 20 anos. Trabalhei de tudo que imaginar, desde carregar instrumento até técnico de som, técnico de luz, guitarrista de apoio, músico de apoio, entre outras coisas tantas. E eu fui me apaixonar na sala de aula mesmo. Tive experiência com pesquisa, tive experiência na área hospitalar. Tá? Realmente eu já tive essas experiências, mas a parte de ensino foi a que mais me chamou a atenção de todas elas, mesmo tendo trabalhado com pesquisa, tendo trabalhado na área médica, foi a parte que eu acabei me apaixonando mais. Mas é só um breve resumo aí de como eu vim parar na física. Foi por acaso, assim, realmente. Boa noite aí, João. João, pode se aposentar agora um pouquinho, contar como é que tu te tornou fotógrafo? Foi em sonho de criança? Como é que foi? Já é minha vez? Boa noite. Boa noite, João. Tá me indo bem? Então, na verdade, eu sou fotógrafo já há quase acho que é quase 8 anos profissionalmente, né? Que começou como uma família, acabava sendo eu, né? E aquelas maquininhas que antigamente a gente usava com a pilha, e acabava eu fazendo as fotos das festas sempre, né? Eu quase nunca saía nas fotos dos aniversários, porque eu era o fotógrafo. E aí, conversando com a esposa, ela disse, já que tu gosta tanto de tirar foto, por que tu não compra uma máquina profissional? Né? Já gostava de tirar foto mesmo. E aí, então, eu comecei assim, na verdade, de uma paixão verdadeira. Eu acabei tomando gosto mesmo de fotografar, né? Então já fotografo já há quase 10 anos, né? Profissionalmente. A minha formação Bom, Milena... Oi. Tá trancando, bom, que pena, né? Bah. Mas assim, tu poderia começar a contar contigo quando tu entrou para a faculdade, como é que foi esse processo? Foi tranquilo assim quando tu entrou? Deu algum medo?
O que tu sentiu, assim, que tu trouxe do ensino médio que tu aproveitou? Tu achou que o que tu vivenciou no ensino médio te propiciou entrar na faculdade, ou tu teve que correr um pouquinho atrás? Como é que foi? Eu fiz cursinho junto, né? Na época aqui da Zona Sul, mas eu hoje falando, né? Depois de alguns bons anos, eu me arrependo de não ter estudado mais, sabe? De ter prestado mais atenção, porque, óbvio, o meu sonho era passar na URGS, não só sonho, né? Era a minha possibilidade, né? O meu pai chegou para mim e disse: se tu quer estudar, né, na faculdade, é URGS ou URGS, eu não tenho como te pagar. Então, só que eu queria muito estudar relações públicas, porque a profissão que eu queria executar eu precisava da faculdade para entrar onde eu queria. Então, da minha parte, né, eu tentei 2 anos da URGS, até fiquei bem perto, mas não consegui entrar. E daí eu comecei, só para contar para vocês, como eu queria muito entrar na faculdade, eu trabalhei meio ano antes, juntei o dinheiro e consegui entrar daí, que eram menos cadeiras na Unicinos. Daí eu sempre consegui pagar, né, a minha faculdade, porque eu queria estudar. Mas se eu tivesse estudado mais no ensino médio, né? Com certeza eu teria tido muito mais chance na URGS, né? Agora eu estou tentando mestrado na URGS e estou estudando como eu nunca estudei na minha vida. Mas se eu pudesse voltar no tempo da minha adolescência, ou com a cabeça, né, que eu estou hoje, com certeza eu teria me dedicado muito mais ao estudo como eu estou me dedicando hoje. Hoje todas as noites estou estudando muito, muito, sozinha, assim, né, mesmo online, eu estou estudando muito, mas eu daria essa dica, se eu pudesse voltar na idade que os alunos de vocês estão, né, de vocês que estão assistindo, eu com certeza ia me dedicar muito mais ao estudo mesmo. André, e tu, assim, quando tu foi para a faculdade, tu sentiu que a bagagem do médio te preparou, ou tu achou que tu deixou um pouco a desejar, ou a escola? O que tu pode trazer experiência para nós? Quando a gente entra num curso que nem a física, a gente descobre que a gente não sabe nada. Ou quase nada. Porque eu me lembro que eu me deparei com coisas relativamente básicas para quem era da área, cálculos 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, 4, 5, e lá vai. E tudo que a gente via para quem ensinava parecia tão óbvio e para nós tão impossível. Essa era a minha visão no início. Né? Era um curso muito distante da minha realidade na época, em relação ao conhecimento. Foi assim, era tropeção atrás de tropeção para tentar aprender, e foi realmente na base do esforço, né? Então, por isso, inclusive, que eu fiquei sempre muito em dúvida em relação ao curso de física. Eu fui ter certeza quando eu pisei na sala de aula, isso já era no meu segundo semestre ou terceiro, né? Por aí. Então, eu sempre tive, na verdade, que aprender na marra. Foi muito difícil. E eu percebi que o ensino médio não nos preparava. Eu nem culpo a escola, nem nada do tipo. Não tinha nada a ver com a escola em si. Né? Tinha a ver realmente com o nosso tipo de ensino em relação ao que a universidade ensinava. E até hoje eu ainda bato de frente com isso, que eu vejo que a universidade ainda é muito distante do nosso ensino básico. Ela é muito afastada do ensino básico. Né? Então, até mesmo enquanto curso, eu percebi isso. Agora, é um mundo que se abre quando tu começa a estudar na universidade, e principalmente em relação ao que tu começa a ganhar em conhecimento na tua área. Isso realmente é algo que não tem nada que se compare, né? Quando a gente começa a aprender nesse tempo, é algo assim absurdo, né? A gente começa a aprender, claro que tu tem que te dedicar extremamente ao que tu está fazendo, principalmente se tu realmente sonha em ser um bom profissional, tu tem que te dedicar no nível para conseguir chegar nesse bom profissional. Né?
se tu não fizer isso, nada, não tem milagre, né? A universidade não tem milagre para fazer. É literalmente esforço próprio para chegar onde a gente chega. Mas é muito prazeroso quando a gente está agora nessa posição, olhando e vendo isso que já passou. É claro que quando a gente estava lá chorando para estudar de madrugada, às 2, 3 da manhã, tentando fazer uma questão de física de 12 páginas que não dava certo nunca, não era tão legal na época, mas hoje me parece que foi necessário. Então, realmente, quando eu vejo isso, eu vejo que a universidade ela acaba nos trazendo uma bagagem muito importante. E claro que eu acho que o sonho da maioria aqui é chegar numa universidade, né, ou num curso técnico, mas realmente acho que a universidade ela nos dá esse choque de realidade. Eu tenho certeza que qualquer aluno nosso que um dia sonhar em chegar na universidade e chegar, vai tomar um pouco desse choque. É um choque de realidade um pouquinho grande, assim. Mas posso falar também, eu acho que esse choque de realidade é um choque muito bom, sabe? Eu lembro que quando eu estava para entrar na faculdade, meu sonho era estudar o que eu realmente queria, não o que eu tinha que estudar, sabe? Então, assim, eu tô louca para entrar na faculdade para eu estudar isso que eu quero ser. E realmente, quando eu entrei, eu senti muito essa diferença, né? Parece que agora eu sou adulto, sabe? Agora eu estou estudando o que eu realmente quero, o que eu escolhi estudar, sabe? Eu senti essa diferença. Com certeza, isso é um diferencial. Né? A gente está dentro de onde a gente quer. Aqui, acho que a Luísa tinha comentado, passou aqui uma frase ela dizendo que ela fez ciências contábeis, ou está fazendo ciências contábeis, e notou que mesmo sem os cálculos já era um choque bastante grande. E realmente, né, para quem vem acostumado com o ritmo do ensino médio, cai diretamente numa universidade, tem esse primeiro choque. Né? É um choque um pouco de... É importante que ele aconteça, mas ele vai acontecer. Então, que às vezes a pessoa vem com aquele ritmo do tipo, que nem falando bem de ensino médio, passa um trimestre inteiro sem abrir nenhuma vez o caderno, sem prestar atenção em nenhuma aula, mas mesmo assim consegue se virar e passar de ano. Isso numa universidade é um pouquinho mais complicado. Dificilmente tu vai conseguir acumular tanta coisa e deixar tanta coisa para trás. Né? Até porque a gente não tem um apoio que nem dos professores de ensino médio. Né? Então, essa diferença, eu pelo menos, pode ser que de repente a Milena, que é da área da comunicação, mas os nossos professores são um pouco mais, como é que eu vou dizer, distantes. Né? A gente não tinha uma proximidade assim tão grande a ponto deles passarem a mão da nossa cabeça. Então, isso não acontecia, pelo menos na física nunca aconteceu. Então, no ensino médio acontece. A gente passa, carrega no colo, muitas vezes, tem que ajudar, tem que praticamente chamar no WhatsApp para enviar, o que não vai acontecer, claro, na universidade. Alonso, está ouvindo a gente? Só um pouquinho. Alonso, está ouvindo? Ele está com o microfone desligado. Ele está. Eu pedi para ele ver se ele consegue falar. Desligou. Estou ouvindo. Está ouvindo. Tu pode falar para nós se quando começou a trabalhar com fotografia, se tu acha que a tua caminhada no ensino médio contribuiu ou não na tua formação? João? Como a minha formação, ela praticamente foi, inicial foi toda na área administrativa, na verdade, eu senti alguma dificuldade, porque vou contar um pouquinho, rapidamente, um pouquinho da minha história, assim, eu acabei tendo que, no final do ensino médio, acabei indo para o supletivo, pois eu perdi um ano inteiro devido a uma doença. Eu perdi um ano inteiro sem poder estudar. Tive que ficar acamado, então não tive como acompanhar. E na época eu queria muito me formar, né, e acabar indo
para a faculdade, e então eu fui para o supletivo. Já adianto, não recomendo, né? Acredito que quem esteja, não importa a idade que esteja estudando, né, vá até o fim, conclua o seu estudo no ensino médio, né? Sim, eu senti uma certa dificuldade na formação na faculdade, devido a esse tempo. Foi uma lacuna um pouco maior de quem sai do ensino médio e vai direto para a faculdade, né? Eu tive um tempo, fui pai cedo, né? Então, a minha trajetória ela foi um pouco diferente, né? Com relação à fotografia, na verdade, nada me impediu de ser fotógrafo, né, de estudar fotografia, a minha formação no ensino médio, né? Porque é uma linguagem hoje totalmente diferente a fotografia, que tu precisa saber exatamente, na verdade, termos técnicos que no ensino médio isso não nos passa, pelo menos relacionado à fotografia, nós não temos esse retorno, né, do ensino médio relacionado à minha área, né? Então, é muito estudo, muita pesquisa, muita palestra, muito workshop, cursos. Isso vai te dando uma formação como fotógrafo. Existe faculdade de fotografia, né? Recomendo para quem quer estudar, fazer a faculdade de fotografia, eu recomendo. Eu acho que é uma boa preparação para quem quer seguir nessa área, porque dessa área da fotografia tu pode seguir, tanto trabalhar como diretor de fotografia, trabalhar com moda, trabalhar na área do cinema. Então, trabalhar como repórter fotográfico. Então, a faculdade de fotografia hoje, ela te dá essa segurança de poder encurtar o espaço de quem começou como autodidata, como eu, a fotografar, até acertar e pesquisar muito, e perguntar muito, e conhecer muito fotógrafo, e perguntar, e saber como é que é, e errar bastante. Errar faz parte de qualquer profissão, né? E na minha, errar faz parte, né? O importante é que a gente aprenda com esses erros, né? A gente dá a cara a tapa, né? Vai lá, tenha paixão pela sua profissão, encara, né? Dá o seu sangue por ela, né? Acredita que se esse é o seu sonho, acredita nele e vai até o fim, né? E o bom de quem está nos ouvindo hoje, né, de que não importa o tempo que vai começar, comece. E se começar cedo, melhor ainda. Sim, eu estava te ouvindo e sabe que o André chegou depois. O André é físico, né? E a fotografia, alguma das técnicas da fotografia, o processo dela é todo físico. Tu acha que o fato de tu ter feito supletivo, não ter feito ensino regular, de não ter contato com um bom professor de física, pode ser que tenha te inibido tu ter descoberto essa paixão antes? Olha, até que boa essa pergunta. Eu queria ter um professor que nem o André. Porque, sinceramente, André, eu tenho pavor de física, cara. Eu tinha muito medo da física. Se alguém me perguntar hoje, eu tinha, assim, eu era assustado. Eu entrava professor de física, eu queria sair pela janela. E até hoje, quem me pergunta assim pra mim, tá, mas conseguiu passar? Sim, estudei. Me pergunta se eu lembro de alguma coisa, André. Não lembro de nada. Mas sim, a fotografia, ela tem processo físico, realmente, né? Se a gente for estudar. Mas se tu me perguntar assim, qual é ou qual é o termo físico, André, eu vou dizer assim, não sei, eu vou pedir ajuda pro André, né? Que é o cara que manja do assunto. Ele vai comentar agora aqui. Sim. A questão do medo da física, eu acho que ela eu não vou dizer universal para não ser exagerado, né? Mas dizer que aluno tem medo de física é quase unanimidade.
Inclusive, se vocês quiserem, é só acompanhar o resultado dos vestibulares aí. A média de física é a mais baixa da URGS desde quando eu me conheço por gente. Então, eu não sei se algum ano já teve uma média menor que a de física. É a menor. Né? Mas tem culpa de professor também, e tem culpa de como isso veio instituído pelo MEC. Né? Eu não sei se é o lugar também para gerar essas críticas ou não ao que a gente é obrigado a fazer de acordo com o Ministério da Educação, mas voltando à questão da fotografia, né? A fotografia é algo 100% físico, e eu sou apaixonado por fotografia, tanto que fotografo a boa parte da minha vida também. E, inclusive, eu, quando trabalho com os alunos, eu trabalho sim a questão da fotografia, a parte física, mas também a parte mecânica, né? Explicando os funcionamentos, né? Porque fotografia é luz, né? E luz é física, né? Exposição é física. Né? Cada letrinha que aparece ali naquela lente da câmera, né? Abertura, né? Distância focal, tudo é 100% física, né? A fotografia ela tem muito mais ciência do que a gente imagina. As pessoas acham que é só arte, mas não é verdade. Né? Então, isso realmente é algo que faz parte da física. E, claro, a parte artística é extremamente importante para destacar o fotógrafo, mas o domínio, né, de exposição, distância focal, por que uma lente é diferente da outra, isso é 100% ciência, na verdade. Então, isso é algo que a gente aborda, sim, eu trago isso nas minhas aulas, até porque eu gosto, né? E eu, inclusive, faço projetos ligados à fotografia, como fiz ano passado, né? O projeto daquela câmera pinhole, né? Que é com uma câmerazinha feita com filme e furado com agulha, né? Então, esse é um dos projetos também que eu faço ligado à fotografia, porque é algo que eu realmente gosto. Mas eu entendo, João, a questão do pavor da física, que é algo muito comum, principalmente para as gerações anteriores. Todas detestavam física, quase todas elas vinham assim detestando, é uma coisa bem comum. Tá? Eu escuto isso, olha, no momento que eu falo para as pessoas que eu sou formado em física, a primeira coisa que eu escuto é: ou tu é louco, ou por que tu fez isso com a tua vida, ou eu detestava isso quando eu era aluno. Isso é o que eu escuto, são as três coisas que eu mais escuto quando eu falo que eu sou físico. Por isso que às vezes eu prefiro dizer que eu sou professor, que às vezes facilita, não preciso necessariamente dizer que eu sou físico, às vezes eu digo sou professor e passo batido. Sim, o que eu achei interessante, né, quando eu reuni vocês, que a Milena, ela é relações públicas, e parte, não sei qual a porcentagem, mas acho que 30% do trabalho é fotografia, né? Tu pode trazer para nós qual é a importância do ter um bom profissional para gerar esse material que tu usa, Milena? Então, eu vou explicar. Eu só queria que o pessoal também entendesse, assim, só para, já que eu estou falando da minha profissão, né, relações públicas, a essência das relações públicas é tu cuidar da imagem de alguma empresa, de algum artista, de uma personalidade, de um político, não sei, é cuidar da imagem, né, da reputação de algo ou de alguma empresa, de alguém. Então, para isso, existem várias ferramentas, vários canais, né, para a gente passar essa imagem dessa pessoa. Tu pode ser porta-voz do governo, sabe? Então, essa imagem tá tudo interligado com os canais. Hoje é rede social, né? Hoje. E quando era só jornal, por exemplo, mas tudo tu precisa de imagem, né? Para te passar, tu vai mandar um texto para a imprensa, assessoria de imprensa, por exemplo, tem que ter essa imagem, né? Então, tudo que eu faço de trabalho tem que estar, eu tenho que ter um fotógrafo junto, sabe? Para todos os tipos de... O evento que eu trabalhei muitos anos, um bom evento, tu tem que cobrir, tem que ter um fotógrafo cobrindo esse evento para te contar para as pessoas como é que foi esse evento, né? Faz parte da comunicação, do profissional, eu falando de relações públicas, mas é tudo interligado, né?
um evento que eu esteja fazendo, eu vou ter um jornalista que vai estar cobrindo, que vai estar com um fotógrafo, então tem toda essa interligação. Hoje eu tenho clientes que eu cuido da imagem deles, e hoje o principal canal são as redes sociais, né? Hoje está dominando muito mais do que a TV aberta. Então, quando eu vou falar do que esse cliente está fazendo, eu preciso antes fazer toda uma sessão de fotos muito boas, né? Com uma luz muito boa, falando de física, para chamar atenção na rede social. Vocês eu tenho certeza que todos adoram uma rede social, como todos nós. O que mais chama atenção é uma boa imagem, uma boa foto, para eu parar e ler o que quer dizer aquela foto, né? Então, acho que está tudo interligado. Uma boa imagem faz toda a diferença na história que nós da comunicação queremos contar. Só o pessoal acho que não sabe isso, né? Mas para dar um tempinho de você respirar. Pouca gente sabe, mas antes de eu ser professor, eu comecei num projeto social lá na Restinga, que me descobriram por um acaso para ser gestor de informática. E aí, nesse processo, a Procempa me chamou para fazer algumas formações para poder ajudar a implementar o estudo de multimeios. Como eu entendia um pouquinho de computador, eu podia aprender a fazer edição de vídeo, áudio. E aí eu fui fazer esse curso. E aí, o que eu achei interessante? Que quando eu fui fazer esse curso de áudio e vídeo, eu descobri que quando a gente está fazendo uma filmagem, né, ela é 50% áudio e 50% é foto. Porque, na realidade, cada cena ela tem ali 1000 frames. Né? Cada frame teria uma foto. E tu poderia recortar e fazer e tal. E aí eu descobri que usar a lente certa, usar a câmera certa e tal, influenciava em todo o contexto de uma boa filmagem e tal. Né? E aí eu fui me interessando pela área e tal. E aí eu acabei fazendo um curso sempre voltado à comunicação. Mas depois, né, acabei migrando para a história, né, por causa que eu me interessei mais pelos conflitos, né, a entender mais os conflitos, né, do porquê que uma classe A não podia se tornar profissional em determinada área, né, porque que só algumas classes poderiam ocupar algumas profissões e tal. Né, e eu acabei migrando para a história. Mas na minha origem, eu sou da comunicação. Né? Fiz processamento primeiro e depois fiz esse curso para ser multiplicador na área de vídeo. Né? E aí só para ver que às vezes essas experiências que a gente tem ao longo da vida é que vão nos levando, né? Porque assim como vocês, eu me tornei historiador e não nasci como historiador. Mas o contato com as comunidades de conhecer uma comunidade quilombola, conhecer uma tribo indígena, né, e fazer o registro fotográfico, né, desses locais é que acabou me conduzindo. Milena, tu poderia trazer para nós assim, que vivências marcantes tu teve durante o teu processo, né, de formação com relações públicas? Que momentos marcantes, tu diz assim, na faculdade, estudando? Sim, durante o curso. Foi descobrir, eu não sabia. Uma tá falando até, acho que o professor André falou, de uma diferença que a gente vai crescendo, né? Que nem no colégio, a gente... tudo dá-se um jeito, né? E na faculdade, a gente vai amadurecendo no sentido que te vira, né? Te vira nos 30. Não sabe? Vai atrás, vai para a biblioteca.
E os professores, eu não sei de outras áreas, tá? Mas na comunicação são professores de mercado, de professor que atua, que trabalha em grande agência, isso. Então, ninguém está preocupado realmente em passar a mão, né, na cabeça de ninguém ali. Tipo, tá todo mundo no mundo, nesse mundo capitalista, né? Te vira, tem que correr. Então, esse amadurecimento, assim, da responsabilidade com os trabalhos, né? Até o próprio grupo te cobra mais em relação aos trabalhos em conjunto. Mas uma coisa marcante, assim, que eu estava explicando para vocês, que os 2 primeiros anos eu fiz com as 3 áreas juntos, né? Jornalismo, publicidade e relações públicas. E quase todos os meus colegas do jornalismo, na época, hoje são jornalistas famosos, sabe? Então, eu fico olhando, nossa, estudaram junto comigo, sabe? Do meu lado ali, só que essa é a diferença de quem realmente estudou, sabe? Realmente se puxou no momento da faculdade. Tem um dos colegas, tá na Globo do São Paulo. Tem uma delas, a Núria, que eu tenho muito orgulho de acompanhar nas redes sociais. Ela é correspondente da CNN lá nos Estados Unidos. Era minha colega de eu fazer grupo junto, sabe? Tem uma delas que era da publicidade, também está morando em São Paulo, numa grande empresa, numa grande agência, e tem vários outros que, se eu listar, então a gente parece ali que na faculdade, né, a gente recém sai do colégio e parece que continua um pouquinho de brincadeira, mas quando tu percebe que quem realmente estudou e se puxou realmente se destacou na sua área, né, na sua profissão. Eu direto, assim, eu estou acompanhando esse pessoal que eu estudava junto, até uma pessoa que é política, que todo mundo conhece, a Manuela Dávila. Quando eu estava entrando na faculdade, ela estava no último ano dela, então eu cheguei a estar junto, né? Ela já fazia os movimentos estudantis, eu acompanhei. Então, se a gente parar para ver, pessoas de destaque hoje que realmente estudaram na nossa faculdade, né, no curso que no meu curso falando, estão com grande destaque nacional e internacional. Então, qualquer pessoa que realmente eu sempre falo, se puxar mesmo, sabe, estudar, consegue um destaque na carreira que escolheu, né? Então, para mim, o que mais marcou foi isso. E só falando para vocês também, meu sonho era fazer eventos, né? Eu me inscrevi, consegui entrar no 4º semestre no grupo RBS, entrei de estagiária da Rádio Atlântida. E daí, o meu sonho era ser eventos, né? Que nem eu falei para vocês, eu queria eventos. Só que eu estava lá no estúdio, era legal, só que eu queria eventos. Aí também lá dentro do meu trabalho, eu estava no início da faculdade, eu falei para todo mundo que eu queria trabalhar nos eventos e que eu ia de graça nos eventos. Não tinha problema, sabe? Aí o diretor de eventos na época do Grupo RBS me chamou, e na época era aquelas fotografias, aquelas máquinas de pilha, né? E eu vou lá, eu tiro foto de backstage, mas eu quero estar junto. Daí eles me chamaram, aí consegui depois ir para a área de eventos, e com 23 anos eu me tornei coordenadora de eventos da Rádio Cidade e da Rádio Metrô. Não sei se vocês lembram da Rádio de Pagode, que eu sou pagodeira, né? Da Rádio Metrô e Rádio Cidade. Então, muito rápido, sabe, lá dentro, e daí eu consegui o meu grande sonho, e depois fiquei muitos anos lá no Grupo RBS, trabalhei 5 anos no Planeta Atlântida. Então, quando a gente determina, né, o que a gente quer, e realmente faz jus, né, trabalha para isso, e eu estava no 4º semestre da faculdade, depois me formei e continuei lá na faculdade. Então, para mim, o que mais marcou na minha faculdade foi tudo que eu ia aprendendo, eu já fui aprimorando no meu trabalho muito cedo. Eu já quis trabalhar na área muito rápido, eu fui me inscrevendo nos estágios,
para estar acompanhando junto com a faculdade, porque a minha preocupação era, quando eu terminar a faculdade, eu já quero estar empregada, né? Eu já quero estar no mercado de trabalho, e isso deu muito certo. Legal. João, tu já cobriu algum evento assim especial, algum marcante assim, não? Travou? João? Será que ele conseguiu? Tá ouvindo, João? Tá no mudo. Tem que usar mais a voz. André, tu começou na música também, né? Eu comecei na música, né, com 7 anos. Meu pai, meu tio são músicos. E eu comecei, na verdade, num estilo bem diferente. As pessoas, a maioria não conhecem, que era o chorinho, né, que é um estilo de samba um pouco instrumental, bem mais pessoal do antigo. E, voltando na parte lá das experiências, eu acho para mim que a maior experiência que eu tive na universidade foi realmente me achar dentro da profissão. Porque a profissão de físico, ela me mostrou muitos leques diferentes, né? Como, por exemplo, a física médica, físico de partículas, físico nuclear, pesquisador. E eu acho que o grande diferencial foi realmente eu me achar ali dentro. Né? Porque quando tu começa a estudar física, e realmente isso é uma coisa que qualquer aluno aí que sai do ensino médio vai perceber, é que pelo menos todos que eu já conversei, o que tu imagina na tua cabeça da profissão do ensino médio é diferente depois do que tu entra na universidade. Principalmente, eu digo isso pelos meus alunos, né? Eles dizem assim, professor, eu quis fazer direito, eu via muitas séries de TV com advogados, eu via medicina por causa do Grey's Anatomy, e eu digo para eles assim, não cortando a perna deles, mas assim, não é assim. Tá? Não é assim. A realidade é bem diferente do que a gente vê nas séries, e a gente põe na nossa cabeça, às vezes, a profissão de uma forma um pouco utópica, diferente do que é a realidade. E eu percebi isso quando eu entrei na física, que quando eu comecei a colocar no lugar, o que é cada parte da física, o que é cada lugar, e aí quando eu fui na aula que eu percebi que realmente ser professor era o caminho que eu preferi seguir, eu acho que essa é a parte mais importante da universidade, é tu conseguir colocar no lugar o que de fato é a tua profissão, como que ela vai trabalhar, né, os ramos que ela possui, e isso só atuando ali tu vai perceber. Né? Não adianta alguém te falar, tu vai perceber realmente ali estando ali. Né? Eu comecei a dar aula com 18 anos, né? Eu entrei para dar aula com 18 anos para 19, e ali que eu percebi que realmente dar aula era o que eu queria, mas vendo assim, essa é a parte mais importante, assim, é realmente tu notar como é esse curso. Isso eu acho que é o diferencial da universidade. É claro que tinha parte da música, eu inclusive trabalhei com música durante a faculdade, eu saía aos fins de semana e eu rodava o Rio Grande do Sul inteiro, trabalhando aí de ônibus, com bandas e tal, mas depois que eu comecei a dar aula mesmo, inclusive eu entrei no estado aí no Odila, né? Entrei aqui no Odila com 21 anos. Com 21 anos eu já estava dando aula no estado, mas eu já tinha começado a dar aula um pouquinho antes, com 18. Então eu acho que o grande diferencial da universidade é isso, é a gente começar a entender de fato o que é o nosso curso, que é diferente da visão do ensino médio. Não é a mesma visão, eu, pelo menos, mudei totalmente a minha visão do que eu pensava, porque realmente aconteceu. Sabe o que eu acho legal? Porque a menina é apaixonada por eventos. Eu vi ela em alguns eventos. Nem vou dizer porque é um ritmo onde eu conheci ela é um ritmo que eu não sou fã, né? Eu escuto, né? Dependendo do ritmo que é o funk, né? Eu conheci a Milena no baile funk. Mas como ela era charme eu gosto, então tá tudo certo. Mas eu acho interessante, né? Porque às vezes uma coisa que para nós que é hobby pode virar profissão, né? Trabalhar com eventos, eu que acompanhei muito evento, né?
porque a Restinga sempre brilhou muito, né? Quando eu fazia parte do Férias, né, eu tinha que estar fazendo a cobertura, eu tinha que estar fazendo a cobertura de show de rock, que Metallica é uma coisa que eu não consigo entender muito, entendeu? Deve ter uma ciência, não consigo. Talvez o André possa explicar melhor, mas eu não é um ritmo que eu não consigo entender muito, né? Mas acompanhei e tal. Mas o acompanhar é interessante do evento, porque quem acompanha o evento, nem necessariamente você acompanhar um evento, tu pode fazer muitas coisas, né? Tu pode ser aquele cara, o fotógrafo, como o João, tu pode ser aquela pessoa que está acompanhando ali o artista, mas também tu pode ser o cara que está divulgando o evento, o radialista. Né? Eu, como tive a sorte de acompanhar uma rádio comunitária, né, eu vi todo o processo que é para te poder estar reunindo material, para poder estar fazendo a divulgação ou transmitindo o evento. Né? É uma baita estrutura também. Né? E eu acho que tem tudo a ver com a profissão de vocês. Né? E aí, fazendo um puxado com a física, né, André? A transmissão da música e a transmissão de rádio também é pura física também, né? Tudo que envolve a questão de transmissão, ondas eletromagnéticas, tudo aí se encaixa na física, né? Se a gente quiser abrir o ramo da física, é um mercado extremamente amplo. Eu tive colegas, amigos, professores que trabalhavam, se eu começar a dizer aqui para vocês, é inacreditável. Eu tive conhecidos, amigos, que eram peritos de acidentes automobilísticos, e eram físicos. Trabalhavam com perícia de acidentes automobilísticos. Dizer isso hoje parece meio estranho, mas não. Né? Quer dizer, até mesmo no acidente, para determinar velocidades de carro, como foi a frenagem, como vinha o carro, como foi a colisão, existia um físico ali. Né? Então, eu já tive amigos aí que trabalharam em áreas que a gente às vezes nem imagina. Né? Desde a área industrial, né? Até mesmo na fabricação de telas novas, tecnologias touchscreen, entre tantas outras coisas. Realmente, a física, dependendo para onde tu opta, pode ser um caminho muito amplo. Mas realmente, tu vai ter que focar naquilo que tu tem realmente interesse. Na parte da transmissão, de rádio, com certeza, se a gente pegar as primeiras antenas, pegar a tecnologia das antenas de transmissão, desde a Primeira Guerra Mundial, existe muita física aí nessa transmissão. Feito literalmente por físicos. Então, é um mercado extremamente amplo, o mercado da física. A gente pode ver, inclusive, que hoje em dia, um dos cursos mais procurados da física nem é para dar aula e nem é para ser pesquisador, é para trabalhar em astrofísica, que hoje em dia é um curso mais procurado da URGS, desses de física, né? Não é a licenciatura, é a astrofísica. As pessoas querem estudar astronomia de uma forma um pouquinho mais aplicada. Então, é um ramo hoje muito importante. E vendo essa evolução, né, a gente teve agora essa transmissão há pouco tempo, aí, semana, do SpaceX, né, a nave que foi e voltou do espaço, né, mostra que cada vez mais esse estudo vai ser importante. O pessoal da astrofísica realmente vai ter aí um espaço novo para estudar, que até então no Brasil era um pouco limitado, mas a tendência é que isso venha aos poucos a aumentar. A física de partículas, que no Brasil é extremamente fraca a pesquisa, a tendência é que também venha a aumentar aos poucos. Claro que a gente vem aí de uma decadência na questão de investimento científico, não é o momento que as pessoas mais esperam, mas não tem como diminuir essa pesquisa, a tendência é ela só aumentar. Então, falar em transmissão, tem N coisas que a gente pode ver aí dentro da física, parte ondulatória, parte da música, com certeza, né? Não sai nenhuma mesa de som nova que não passe por conhecimentos físicos antes de ser construída, né? Lembrando que quem faz o projeto é o engenheiro, mas quem melhora o equipamento, com certeza, é um físico ligado à parte sonora, né? Ou até mesmo um engenheiro físico, que hoje em dia existe esse curso. Mas o físico monta o projeto. O físico descobre como funcionar a questão mecânica, né? Como funciona a questão do fenômeno. Então, o físico está presente em quase tudo dentro da tecnologia.
Mas, claro, o que vai para o ramo desse ramo de pesquisa industrial. Né? Eu conheci algumas pessoas que optaram por esse caminho. Eu prefiro dar aula, mas é um caminho aí a se considerar. Não, é que eu acho importante a gente estar trazendo os aspectos da profissão, porque às vezes a pessoa imagina que o físico ele só vê o professor de física dando aula ali, né? Explicando aquele monte de pontinha, né? Explicando que movimento a gente no uniforme e que passou por aquilo ali e deu, né? E tem uma variedade de outras coisas. Né? E nem saberia que na função, né, que a nossa colega, a Milena, trabalha, teria a ver com física. Né? E é uma coisa que é interessante comentar que, como a Milena citou, ela começou no rádio, né, Milena? E tem uma pequena diferença, né, de AM para FM, né? É a frequência, né? Acho que quem pode falar melhor é o professor André. Mas a única coisa que eu sei, que eu não sou boa em física, tá? Mas o AM, ele chega mais rápido, parece que ele tem um caminho sem fronteiras, que o FM tem mais fronteira para chegar, então o alcance não é tão alto, a única coisa que eu sei. O professor André que pode explicar melhor. Fisicamente falando, as ondas da AM, elas têm comprimento de onda maior, elas têm frequências menores, comprimentos de onda maior, então a onda, ela é maior, literalmente a onda é maior, né? Ela tem um comprimento maior do que as ondas FM, que são mais curtas, então a chance de ter interferência numa onda AM é muito menor que numa onda FM, por isso que elas atingem regiões bem mais fácil do que uma onda FM, e até mesmo a questão da interferência, que na onda FM é muito comum. Tu faz uma curva com o carro numa avenida e tu começa a ouvir um chiado. Isso é característico da onda FM, né? A onda AM, dificilmente isso acontece, porque a gente trabalha com comprimentos de onda bem superiores, bem maior essa transmissão na AM. Um exemplo só para a Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha chega em todo o estado, né, do Rio Grande do Sul. Já na FM, dando um exemplo de uma rede, que é a Rádio Atlântida, que eu trabalhei, eles, para pegar em todo o Rio Grande do Sul, eles tinham que ter, em cada grande cidade, né, em Santa Maria tem um dial, Santa Cruz, outro dial, então, tipo, enquanto a Rádio Gaúcha, para todo o Rio Grande do Sul, é uma rádio só, a Rádio Atlântida, como exemplo, que é FM, tinha que ter várias, porque só atinge ali uma a duas cidades ao redor, né? Mais ou menos isso. Como exemplo prático. Não, eu sempre gosto de trabalhar a questão prática, né, André? Porque o pessoal, às vezes, acha que a gente fala, às vezes, a gente fala na sala de aula, eles não acreditam, mas nada mais do que a gente tem um especialista, né? Alguém da área. Né? E eu conheço um pouco, só um pouco, porque no exército a gente, quando a gente não quer ser infante, a gente tem que estudar um pouquinho, né? E aí, para não ficar na linha de frente, eu resolvi estudar, e aí eu fiz o curso de rádio operador, né, que chama de 174. E aí no curso tu tem que aprender a estudar essas questões, porque quando a gente usa um rádio transformador para se comunicar, a questão das ondas que o André estava citando, a gente tem que aprender a fazer cálculos. Pô, vou ter que aprender a fazer cálculo aqui, não acredito. Não, tu tem, porque dependendo do tamanho da antena e da altura que tu coloca ela, tu atinge o maior número de pessoas ou não. Né? E aí tu tem que aprender a fazer o cálculo. Né? E isso que é o interessante, né? A gente, às vezes, deixa passar batido e não se dá conta, né? E aí lá que eu fui me dar conta, né, disso, que tinha que fazer aqueles cálculos. Então, eu sempre gosto de trazer esses exemplos, né, para poder ilustrar, porque a gurizada, ela faz um monte de questionamento, e às vezes a gente coloca uma situação, né, e eles acham que a gente está contando mito. Mas, enquanto o André dá uma paradinha, quero ver se o Alonso está ouvindo. Eu acho que ele caiu. O João agora, tá aí. Alonso, está ouvindo? Tô ouvindo.
Então, assim, eu queria voltar um pouquinho atrás. Eu queria que tu relatasse para nós alguma experiência marcante na tua profissão. Olha, na profissão da fotografia, como ela é um campo bem amplo, eu já participei, eu já fotografei desde de pessoas que eu nem imaginava conhecer, e como pessoas famosas, assim, né? Hoje eu até a própria Milena pode, que eu já trabalhei junto com a Milena, né? A gente tem algumas parcerias, né, Milena, juntos. Então, já participei, vocês acreditem, como fiz figuração em um filme que concorreu a um festival, né, isso como fotógrafo, gente. Estava lá para fotografar, a pessoa olhou, você aí... Não, mas eu não sou ator, sou fotógrafo. Não, agora vai ser ator. Não falei nada no filme, mas participei do filme. Então, assim, a fotografia te abre, e estar com uma máquina fotográfica na mão te abre portas inimagináveis. Não sou fotógrafo, não, fotógrafo tem prioridade, pode passar aqui, fotógrafo. Então, assim, a área da fotografia ela é bem ampla mesmo, nos dá oportunidades de poder conhecer áreas, conhecer pessoas, né, diferentes. Então, assim como o André relatou, eu peguei um pouco, porque para mim aqui está falhando um pouco o áudio, mas o André também trabalhou com música, né, André? E antes da fotografia, a minha paixão sempre foi a música. Já toquei bateria, tenho uma paixão assim como a Milena, pelo pagode também. É bem diversificado, né? Quer me ver feliz, me bota numa roda de pagode, samba aí. Eu cresci, na verdade, no meio do samba, no meio da música, né? Através dos meus pais, meus tios. Então, já andei por aí também tocando bastante, né? Mas isso te dá, com relação à fotografia, vai te dando um direcionamento para aquilo que tu gosta. Eu, por exemplo, gosto de fotografar eventos. Né? Gosto muito de fotografar eventos, espetáculos, shows, teatro, né? A minha esposa ela é formada educadora física e é professora de dança. Então, através dos cursos de dança, a minha formação fotográfica iniciou fotografando pessoas dançando. E isso virou hoje... Né, tanto que no mês de abril, agora quando passou, dia 29 de abril, é o Dia Internacional da Dança. Por acaso, é o dia do meu aniversário. Então, durante o mês de abril, eu publiquei no meu Instagram 30 fotos relacionadas à dança. Né? Eu tenho mais de, sei lá, deve ter mais de 300 fotos ou mais só relacionadas à dança. Né? Então eu fiz uma homenagem à dança e também ao mesmo meu aniversário, juntou uma coisa com a outra, né? Então, assim, trabalhar com fotografia te dá essa oportunidade de tu conhecer pessoas de diversos ramos, de outros lugares, conversar com pessoas assim como a Milena, que trabalha bastante com evento, né? Conhece muita gente, né, Milena? Então, assim, isso nos dá essa oportunidade, nos abre portas para a gente conhecer e ter essa oportunidade de poder ampliar me fugiu a palavra, mas as nossas amizades, os nossos conhecimentos. A fotografia, ela te dá essa oportunidade, né? Então, assim, trabalhar com a fotografia hoje, para mim, não me vejo trabalhando em outra coisa, né? Como eu falei no início, o que era uma paixão, um hobby, até como o próprio Evandro falou, né? Acabou virando profissão. Então, hoje, eu já participei de exposições, né? De algumas exposições.
E isso foi tudo devido a muito estudo, muito trabalho, baixar a cabeça, ou no meu caso, levantar a cabeça para fotografar, né? E seguir em frente. Então, assim, né? Cada oportunidade que a gente tem de poder exercer a nossa profissão, a gente agarra ela com unhas e dentes e toca em frente. Milena rapidamente, e também agora, antes da pandemia, nós estamos com um projeto. Eu tenho uma amiga que ela é produtora de cinema, né? E me convidou para fazer a parte da direção fotográfica. E já está tudo pronto praticamente. Agora a gente vai iniciar as gravações assim que forem liberadas, para a gente poder, né, assim, pós-pandemia, retomar esse projeto. Então vai ser um longa gaúcho, né? E falando justamente sobre a escola, né, e sobre essas diferenças sociais também. João e Milena, vocês podem dizer qual é a diferença de fotografia artística para a fotografia publicitária? João, quer começar? Então pode ir, Milena. Eu trabalho muito com a área da publicidade também, né? É diferente, publicidade de relações públicas, mas interliga, né? A publicitária é bem ligado ao mundo do marketing, que é vendas, né? Então, a foto publicitária, tu tem que pensar, pensando no produto, no serviço que tu quer vender, a melhor foto para que interesse as pessoas a comprar, né? A visão bem publicitária mesmo. E a foto artística, aí eu acho que já é mais que está mais na alma do fotógrafo, tá? Isso o João vai poder dizer, que nem ele falou da dança, né? A dança é pegar aquele momento mostrando todo o movimento do corpo, né? Então, aí tá, eu acho que a artística está mais na essência do que a arte quer mostrar, e a publicitária no que tu quer vender, sabe? Mais ou menos seria essa a diferença. João, ajuda. João? Acho que ele caiu. Mas só para entender assim, a diferença, acho que quem é fotógrafo mesmo, eu acho que quem tô ouvindo, ok. Vocês dois, né? O André também entende da foto. João, tá nos ouvindo? Tô ouvindo agora. Tô assim, ouvi o que tu falou. Tá, tu ouviu? Então, vocês que são fotógrafos, né? Porque o André também, ele também é fotógrafo, não profissionalmente, mas também entende de fotografia. Eu imagino que, para um fotógrafo, a foto artística é muito mais tocante, toca o coração, sai da alma de vocês isso, né? Pode complementar, João. Bom, relacionado a assim... Oi? Posso contar? Ok. Pode. A fotografia artística é realmente, como a própria Milena falou, vem muito da identificação do fotógrafo, né, da alma do fotógrafo e daquilo que ele quer, gostaria de expressar através da fotografia. Eu costumo dizer que tudo é fotografia, né, porque às vezes a pessoa tira a foto de uma pedra, aquela pedra, naquele momento ela gostou de tirar a foto daquela pedra, aquela folha, e aquilo ali é o que a pessoa gostaria de estar expressando. O que ela está sentindo na hora, só ela vai poder dizer, né? Mas a fotografia artística, ela tem muito isso. Intuitivo. Quer complementar, André? Eu trabalhei com fotografia de produto, né? Eu trabalhei com fotografia de produto durante... Por onde eu vou andando, tudo que eu acho interessante...
E o que eu posso dizer é que a Milena tem razão, né? Essa fotografia publicitária é realmente... Oi? Eu estou complementando da Milena. A publicitária é realmente ligada ao marketing, né? Aquelas imagens de hambúrgueres lindos, e quando tu vê pessoalmente decepcionante, mostra a distância, né, entre a fotografia. Eu sei porque eu fiz essas fotos, né? Então eu posso dizer que a publicidade é um pouco diferente, né, da fotografia artística, em que a pessoa realmente passa o sentimento dela pela foto. Mas eu concordo plenamente com o João, né? Fotografia, tudo é fotografia. Né? Momentos são ligados à fotografia, sentimentos são ligados à fotografia, e tu nem precisa entender de fotografia para sentir ou para relembrar esses momentos. Né? Inclusive, a fotografia é algo tão rico, eu abordo na física, claro, mas tranquilamente poderiam abordar na história, né? Riqueza fotográfica, né? Grandes personagens da fotografia que têm imagens marcantes na história. Né? O Evandro, que é da área histórica, né, poderia tranquilamente, né, a gente ter esses projetos que são muito legais, fotógrafos como Robert Capa, fotografou a Segunda Guerra Mundial e ficou extremamente conhecido por causa disso, entre vários outros. Acho que a fotografia realmente transmite a história, transmite a vida, claro que com o seu devido olhar, né, cada fotógrafo com o seu. Mas fotografia, hoje em dia, então, mais do que nunca, né? A gente já tem desde crianças bem pequenininhas fotografando, publicando, né? Então, acho que mais do que nunca fotografia é o cotidiano, é fotografia. Até que Oi. Vai, Milena. Não, é que o João, na primeira fala dele, falou que até no mundo do audiovisual existe o diretor de fotografia, né? Então, às vezes a gente está vendo quem não entende muito, né? Porque a gente tem que quem estudou na área, assim, eu já trabalhei em produtora de vídeo, a gente está vendo um filme e, nossa, que imagem linda, né? Que a gente olha assim, que encanta os olhos. Aquilo ali, um diretor de fotografia enxergou que aquele morro, os personagens bem na frente do morro, ao fundo, que aparece o sol, aquilo ali tudo é estudado, né? Um diretor de fotografia que decide o melhor ângulo da cena. Então, né, quem estuda fotografia pode se tornar um diretor de fotografia também, que é um cargo importantíssimo, muito bem remunerado no mundo da produção visual, né? Não, eu trouxe essas questões para vocês porque como o jovem ele usa muito rede social, tu vê muita exposição no Instagram, que eles usam mais o Instagram e tal, e às vezes eles não se dão conta que às vezes o local, que às vezes a vestimenta que ela está usando e o fundo que ela escolheu, uma coisa não contabiliza com a outra, né? E aí isso que é uma coisa que tem a ver com o estudo que vocês estão falando e tal. E acaba não se vendendo como deveria, né? Porque é uma outra discussão, mas o jovem hoje ele é um produto, né? E ele tem que saber se vender para ele poder entrar no mercado de trabalho. E às vezes, quando ele tem uma rede social muito poluída, ele acaba se queimando, né? Mas ele não consegue uma boa inserção no mercado de trabalho porque ele não soube escolher as melhores imagens ou o melhor ângulo, né, do seu cotidiano, vamos dizer assim, né? E que eu acho que é um outro debate, mas eu acho que é importante a gente estar trazendo, né, por conta da experiência que cada um de vocês tem para contribuir, né? Eu vou dar uma focada para o lado das relações públicas, porque as relações públicas, ela também hoje, acredito que é uma função importante, né, porque eu acho que ela abre portas não só para o artista, mas eu acho que outras profissões precisariam desse apoio. Que outras profissões, além do músico, precisam de um bom relações públicas, Milena?
a gente, que nem eu falei, eu, como relações públicas, eu já trabalhei em grandes empresas, né, que tem o setor de comunicação. Na relações públicas, a gente pode se especializar tanto em público externo, né, para quem a gente está vendendo, atingindo, quanto o público interno. Grandes empresas contratam até relações públicas para cuidar do relacionamento dos grandes gestores, da marca da empresa, da filosofia da empresa, com os seus públicos, né, com seus funcionários. Então, isso em grandes empresas é extremamente necessário, esse marketing interno, né, que a gente chama, que é o endomarketing, que é para a gente conseguir manter todos os funcionários de acordo com tudo que a empresa, com as decisões da empresa, para o funcionário se sentir parte da empresa, para o funcionário sentir orgulho de trabalhar, né, na empresa, para ela conseguir entender. Então, a área de relações públicas pode ser em grande empresa. Eu já trabalhei, eu já empresariei também artista, né, que o Evandro até me conheceu num baile funk, era um artista de funk. Eu fiquei 5 anos cuidando da carreira do MC Jean Paul, inclusive colocamos ele no palco central do Planeta Atlântida, o primeiro funkeiro a subir no palco central do Planeta Atlântida. Então, quando a gente cuida de uma imagem de um artista, de um político, tu consegue direcionar, né, trabalhando junto com essa pessoa, que imagem tu quer passar para o grande público. O público pode ser a imprensa, pode ser o próprio fã, pode ser o produtor de eventos, né? Dando o exemplo do MC Jean Paul, a gente cuidou muito da imagem dele para o dono do Planeta Atlântida querer, né, colocar ele sendo o primeiro funkeiro a subir no palco central do Planeta Atlântida. Então, foi todo um trabalho de 2 anos da imagem, né, para conseguir isso. Então, pode ser artista, pode ser político. Muitos políticos sempre têm relações públicas do lado, até se olharem as séries de Netflix, né, sobre política, sempre tem uma pessoa que está orientando aquele político, né, não, então esse caso que aconteceu tem que falar tal coisa, porque tu tem que cuidar, né, para a imprensa, a forma que tu fala, para o grande público que vai ouvir. Então, tem que ter um cuidado com essa comunicação. Então, acho que o principal do Relações Públicas é ter esse cuidado de que forma tu vai passar o que está acontecendo, ou a imagem que tu quer passar, para qual público, sabe? A gente tem que estudar para qual público que eu quero passar essa mensagem. Então, o Relações Públicas pode trabalhar com qualquer pessoa, alguém quer dar palestra, eu quero começar a dar palestra, então me ajuda a montar a minha rede social para ser atrativa a minha palestra, sabe? É um exemplo. Alguém quer virar artista, eu sei cantar bem funk ali na comunidade, né? Mas como é que eu faço para as pessoas me reconhecerem como artista? Tudo isso está interligado com relações públicas. É interessante, porque acho que depois da música, a segunda paixão do brasileiro é futebol. Né? E aí, só fazendo um gancho, tu acha que tem muito jogador que tem relações públicas ou mau assessoramento na sua imagem, não? Ainda bem que tu falou. Eu tenho um colega meu que, no mundo das relações públicas, ele é bem famoso, dá palestras, né? É o Alf, Guilherme Alf. Hoje ele cuida das redes sociais, da carreira, do marketing. Eu não vou lembrar agora de jogadores do Grêmio. E tem um jogador da China que ele também cuida do marketing desse jogador, tá? Depois vai me lembrar um bem famoso do Grêmio, que ele cuida do marketing desse jogador. Mas todos os jogadores que começam
a ter uma exposição, eles já vão para alguma agência de comunicação. No mundo do esporte, existem agências específicas para isso, sabe? Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem umas 6 agências focadas em marketing esportivo. Então, no momento que saiu da base e foi já para outra fase, eles já entram nessas agências. Inclusive, eu estou até fazendo orçamento, tomara que dê certo, mas uma jogadora de futebol lá, acho que do Corinthians, lá de São Paulo, fez orçamento para cuidar da rede dela, por exemplo, da rede social dela. Então, eu tinha esquecido, mas o mundo do esporte também precisa muito, até para a questão de patrocínio, né? Porque além dos salários deles, eles também fecham com publicidade, né? O próprio Neymar, hoje, tem vários patrocínios, né? Em cima que ele representa, por exemplo. Então, ele precisa de um profissional de comunicação ao lado dele para intermediar esses patrocínios. E aí, na tua profissão, tu te vê obrigada a estudar ou entender um pouco a questão que algumas atividades elas precisam ter uma boa relação, uma boa imagem com a questão do meio ambiente. Tu tem que estudar esses aspectos também para poder fazer uma boa venda de uma imagem? Desculpa, eu não entendi direito a questão assim, tu é obrigada a estudar, por exemplo, questões ligadas ao meio ambiente, que tem marcas, por exemplo, vou criar aqui uma situação hipotética, tá? Alguém é produtor de carne e aí ele tem uma marca, ele quer expandir, né? Só que a área que ele cria esse gado é numa área que supostamente se tu for procurar no mapa, ela está numa reserva ambiental. Ou dependendo do país que tu vai negociar, ela não vai comprar, né? Tu precisa estudar essas questões ou não chegou ainda a fazer esse tipo de trabalho? Muito, até se é o que eu entendi que tu quis falar, tá? De impacto social. Isso. Porque assim, ó, até eu também eu sou presidente de um instituto, né? De uma ONG, né? E eu fui há 2 anos atrás, me convidaram para participar do Festival de Impacto Social, de Inovação e Impacto Social. E lá, foi lá em Poços de Caldas, Minas Gerais. E lá se falou muito desse marketing de impacto social. Hoje, sabe, as empresas, eu tenho muito cuidado com isso. As empresas têm que ter uma preocupação com o impacto social. O que é esse impacto social? É tu levar, através do trabalho que executa, levar coisas boas para a sociedade, né? Seja na preservação ambiental, seja no que tu vai gerar de conteúdo para as pessoas. Por exemplo, se uma marca de cigarro me contratar, já teve uma época que me chamaram para ser marketing, eu não aceitei, até era bem boa a verba, o salário, mas ia contra, tipo assim, eu vou trabalhar para fazer as pessoas fumarem mais, entendeu? Assim, eu não sei se é isso que tu quis perguntar, mas eu tenho uma preocupação muito grande, sabe? Com o que eu vou fazer, vou executar esse trabalho, sabe? Eu acho que tem que gerar um impacto social para o mundo, porque senão a gente vai trabalhar para ir contra a saúde, contra o meio ambiente, sabe? Então, Milena, eu tenho esse cuidado e eu estou vendo que cada vez mais os profissionais estão discutindo isso. E, inclusive, há 2 anos atrás, nesse festival grande que eu fui, um consultor das grandes empresas da Globo, ele disse que já estava avisando todos as suas empresas, que quem não se preocupar com o impacto social, com o que tu está gerando para o meio ambiente, para as pessoas, as empresas vão cair, né? Quando vê, vai quebrar. E eu acho que é isso que a gente está vendo agora na pandemia, né?
tá se mostrando assim, quem tem essa preocupação tá vendendo até mais agora, e quem não tem tá indo à falência. Então, acho que é isso, mais ou menos isso que tu quis perguntar, Evandro. A gente já está com 1h20. Eu vou ver se o Alonso consegue falar para fazer invertida. Eu vou pedir para o Alonso, se ele conseguir falar, fazer as considerações finais dele, né? Depois eu passo para o André e deixo tu por último, que foi a primeira, Helena. Tá ouvindo? Será que tá ouvindo? Opa, tô ouvindo, sim. Então, eu gostaria que tu fizesse tuas considerações finais. Tá me ouvindo aí? E aí tu seria como assim, né? Tu agradecer o pessoal e passar alguma mensagem, né, para o jovem que está assistindo a gente hoje, né, como que ele pode se realizar através da fotografia, né, e alguma mensagem que tu queira deixar para nós. Tranquilo. Na verdade, eu gostaria, né, agradecer essa oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco dessa vivência na fotografia, de poder ouvir também o André e a Milena, né? O André eu estou conhecendo hoje, né? Mas obrigado pela oportunidade. E para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo aí, acredite no seu sonho, de verdade. Acredite naquilo que você realmente se vê fazendo e se joga, né? Nesse momento que hoje nós estamos passando por essa pandemia, acredito que seja o momento da gente refletir, né, a nossa humanidade. E através dessa humanidade, né, que a gente trabalhe, que a gente escolha a nossa profissão para fazer o bem, né? Seja a profissão que for, para que a gente possa realmente contribuir para a sociedade, né, através do nosso trabalho. O mais importante é que a gente se sinta feliz e que através do nosso trabalho a gente possa contribuir de verdade para uma sociedade melhor. Então, através da fotografia, eu acredito que é muito da pessoa, da relação de pessoa a pessoa, da tua relação com aquela pessoa que está te contratando, né? Aquela pessoa que te solicitou o trabalho, aquelas pessoas com quem tu vai ter contato no evento, né? Quanto mais humano a gente for em todos os nossos atos, o retorno do universo para a nossa vida vai ser certo. Então, trabalhe, acredite no seu sonho, estudem, né? Estudem bastante, pesquisem bastante, né? E quem está assistindo e tiver a oportunidade de estudar um pouquinho mais ou pesquisar sobre fotografia, tem muito, muito, muito conteúdo na internet. Se precisar, pode também me procurar lá no Instagram para a gente conversar. Fiquem bem à vontade, tá bom? Então, mais uma vez, Evandro, muito obrigado por essa oportunidade. André? Então tá, Evandro. Agradeço aí o teu convite por participar aqui da conversa. Também agradeço aí aos colegas João e Milena pela presença hoje. E deixar aí o recado para os nossos ouvintes, principalmente para os nossos alunos, né, de ensino médio, que estão aí para escolher a sua profissão, pensando muito nisso, e às vezes até uma pressão muito grande que alguns recebem para tentar determinar essa profissão, que vocês escolham de fato aquilo que vocês querem, tá? Não se prendam a mercado, não se prendam a opinião do que um ou outro familiar está pedindo, porque, primeiro, né, sempre que eu disse que eu sou professor, disseram que eu ia morrer de fome. Não morro. Tá? A verdade é essa. Nunca morri, não morro de fome. Tá? Disseram para mim que físico no Brasil não tem futuro, porque no Brasil não investe em pesquisa. Estou aqui, não morro de fome. Sou físico professor, escolhi o combo duplo. Né? Então, se a gente faz o que a gente gosta, meio caminho já está andado. Tá? E quanto mais tu te dedica naquilo que tu gosta,
melhor para ti. Eu acho que é muito importante que um aluno nosso saia da escola tentando achar aquilo que quer. Não quer dizer que tu vai achar de primeira, não quer dizer que a primeira escolha seja aquela que tu gosta, mas o importante é que vocês tentem fazer e tudo com a forma honesta, né? Fazendo o melhor possível de vocês dentro daquilo que vocês estão indo atrás. Que nem eu. Hoje eu não me vejo sendo outra coisa, eu não ser professor. Para mim é a função que eu escolhi, eu não consigo me ver em outro lugar, como o João não consegue ver outra coisa para ele além da fotografia. E a Milena, a mesma coisa em relação às relações públicas. Quer dizer, a gente achou isso porque era verdadeiro. Né? Ninguém se mantém nisso de forma forçada. Não vai ser honesto com ninguém, né? E dificilmente tu vai ser um profissional de destaque assim. Então, é muito importante que vocês tentem achar aquilo que vocês realmente gostem. Não se peguem a mercado, não se peguem a comércio, não se peguem a opinião dos outros, porque normalmente essas opiniões nem sempre vão ser as melhores. Tá? Se eu tivesse ouvido elas, eu não era professor hoje. E eu não me arrependo nem um pouco de ser. Então, fica aí o meu recado para todos. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Evandro. Boa noite. Milena? Eu estava tentando lembrar exatamente da frase, não lembro, mas sabe quando falam assim, ó, faça o que você gosta, que você nunca vai trabalhar na vida. Então foi o que eu sinto da minha carreira, né? Para mim, a vida sempre foi uma diversão com responsabilidade, né? Eu sempre fiz o que eu amo fazer. Então sempre dava gosto, assim, eu sempre acordei muito feliz para ir trabalhar. Na minha área de eventos, já fiquei umas noites sem dormir, mas sempre feliz, sabe? Então, vale muito a pena quando a gente faz o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente acredita. E uma coisa é certa, quando a gente faz muito bem feito e com toda certeza a gente é muito melhor e consequentemente melhor remunerado. Então, tipo, em qualquer carreira que a gente escolher, profissão, a gente fazendo o que a gente gosta, a gente vai fazer de coração, vai fazer bem feito e podemos sim, em qualquer profissão, ser melhor remunerado do que a estatística mostra, né? A gente pode ter muitas surpresas. Então, o melhor de tudo na vida é a gente ser feliz, e ser feliz é a gente fazer o que a gente gosta. Então, essa é a minha dica para vocês seguirem realmente com o coração, não se preocupando, que nem disse o professor André, com o que as pessoas falam da parte financeira. Vão com o coração, que a gente estando feliz, com certeza a remuneração vai estar de acordo, né? É isso. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Foi um prazer ter podido reunir aqui profissionais de alto calibre, a Milena, o João, o André, que eu sei que é um professor que é muito querido para os alunos aqui da escola. Agradecer a direção por ter cedido o espaço, né, espaço que é da direção da escola. Agradecer as pessoas que acompanharam a live, dizer que o pessoal também pode me seguir lá no Instagram. Depois desse vídeo eu vou salvar, eu vou postar no meu canal no YouTube também, vão lá, se inscrevam. Se não me engano, o professor André também tem o canal no YouTube, o pessoal também pode seguir ele lá também. Né? A Milena, não sei qual é os meios que ela vai, depois ela pode dizer, colocar lá à disposição o contato. E dizer que o pessoal pode ir depois aqui embaixo do vídeo, aqui na parte da direção, né, colocar que outras profissões eles teriam curiosidade de conhecer e a gente vai tentar trazer. Né? Lembrando que o Odila Prepara, ele é um projeto que ele surgiu justamente quando a gente percebeu que o retorno estava indefinido. Então, a gente começou trazendo pessoas que são especialistas em obras obrigatórias da URGS, que eu sei que é uma coisa que muita gente se enrola, porque o brasileiro não tem hábito de leitura, né?
E eu sei que o professor André, no canal dele, também está dando algumas dicas de física e tal. Eu tenho lá o grupo lá que eu montei para o pessoal lá, que eu estou dando algumas dicas também das humanas, né? Mas fique bem à vontade de contribuir depois aqui que ela vai encerrar. Então, meu boa noite a todos, né? E até a próxima.